A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Aqui quem vos cumprimenta é o vosso irmão, evangelista Vinícius Oliveira. E sem muita demora, hoje eu venho trazer um pequeno estudo, uns pequenos estudos para o dia do pescador, que é sobre o dia 29 de junho. Aleluia! Para o dia de hoje. Graças a Deus. Primeiramente eu quero basear com vocês, aqui biblicamente. Pega sua Bíblia rapidamente e abra comigo no Santo Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5, eu quero ler exatamente o versículo 10. E a palavra nos diz: E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Glória ao Espírito Santo de Deus. Bom, meus amados irmãos, aqui nós estamos tratando sobre um texto, o qual muito conhecido, sobre uma pesca maravilhosa, e também os primeiros discípulos de Jesus. Nós podemos ver que este texto sagrado descreve o momento em que Jesus Cristo chamou o pecador, o pescador, profissional Pedro para ser pescador de almas, Aleluia. Nós vemos que o Evangelho de Lucas 5:10, qual vai falar sobre a pesca maravilhosa, essa sagrada escritura descreve o momento em que Jesus chamou o pescador profissional que pescava peixes, Pedro, para ser pescador de almas. O dia 29 de junho foi escolhido como o dia do pescador por ser o dia de São Pedro, o apóstolo que era pescador. O pescador profissional sabe de todos os truques para uma boa pescaria. Conhece a época de reprodução das espécies de peixe de sua região. Sabe escolher a isca e o anzol certo e também conhece o local mais adequado para a pescaria. Todos já ouviram falar que pescador é bom para contar histórias, não é mesmo? Mas um bom pescador é principalmente aquele que conhece os segredos do mar, dos rios e das águas onde ele pesca. No caso do pescador de almas, é preciso saber iniciar uma boa conversa com o pecador para que logre bom êxito de levá-lo até Cristo Jesus. Glória a Deus. Talvez você chegou até aqui e está se perguntando: mas qual a importância do pescador nas Escrituras? Vamos lá. Primeiro, boa parte dos discípulos de Jesus Cristo eram pescadores. Ao menos 4 do seu apóstolo eram pescadores profissionais. E quem era esses? Pedro, André, Tiago e João. Glórias a Deus. Como nós vemos na carta de Mateus, capítulo 4, versículo 18 a seguir. Jesus Cristo se dirigiu para este grupo de pescadores, dizendo: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Glória a Deus. Aleluia. Segundo, o evangelista Mateus escreveu que eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, dirigiram. A chamada de Jesus era urgente. E aqueles homens abandonaram a vida profissional de pescadores de peixes para pescarem almas. Glórias a Deus. Terceiro, esta foi a ordem que Jesus Cristo deu aos seus pescadores de alma após a sua ressurreição vitoriosa. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo,
Mas uma vez o Senhor Jesus Cristo ordenou aos seus pescadores de almas, dizendo: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós podemos ver que o rei Salomão afirmou que o verdadeiro sábio é aquele que ganha almas. Na história cristã, Deus levantou muitos pescadores de almas para o seu reino, tais como, aleluia, Dr. Leomond, Charles Finney, John Wesley, George Yefield, Jonathan Edward, Charles Epudel, Guilherme Carey, Daniel Berg, Egunan Vegnan e muitos outros ganhadores de almas de nossos dias. Meus irmãos, eu tenho algo para dizer para vocês. Todo crente salvo é um potencial pescador de almas. Glórias a Deus. Aleluia. Nós podemos ver que a chamada de Cristo para os seus primeiros discípulos serem pescadores de almas é extensiva a todos nós que somos salvos. O apóstolo Paulo não tinha pescaria como profissão. Entretanto, foi um dos pescadores de almas que mais se esforçou para ganhar almas em toda a história do cristianismo. Paulo nos revelou o seu comprometimento com a pregação do Evangelho de Cristo, dizendo: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Cada crente salvo é um potencial ganhador de almas e deve levar isso muito a sério. Entenda. Você é crente? Você é salvo? Então você deve ter um potencial ganho de almas. Aleluia. Deus havia ordenado ao profeta Jonas que fosse pregar na cidade de Nínive. Porém, Jonas desobedeceu a ordem de Deus e pegou um navio e foi para Tarsis. Entretanto, em vez de Jonas assumir sua missão de pescador de almas, ele é que foi pescado por um grande peixe, que o engoliu vivo e o manteve 3 dias e 3 noites no seu ventre, até que Deus ouviu o seu clamor e ordenou que o peixe o vomitasse na praia. Então Jonas recebeu uma segunda oportunidade Jonas recebeu uma segunda oportunidade que Deus lhe deu para poder pregar em Nínive. E o resultado de sua pregação foi extraordinário, levando toda a população da cidade a se converterem ao Senhor e se arrependerem no pó e na cinza. Apóstolo Paulo revelou sua disposição em pescar almas em todos os lugares, dizendo: Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia. Ou seja, se Jonas tivesse esse entendimento de Paulo, não precisaria passar por todo o processo que passou para poder ir pregar aos ninivitas. Nós podemos concluir com esse estudo sagrado do Senhor, né? Assim, o apóstolo Judas pede que tenhamos compaixão das almas que estão cambaleando na dúvida a caminho do inferno. Precisamos nos esforçar para ganhar o maior número possível de almas para o reino de Deus. Foi para isso que Cristo nos chamou. Ele nos escolheu como pregadores, como pescadores de almas. Esta foi a ordem que ele nos deu. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi para isso que nós fomos chamados. E nós não devemos ficar duvidando
como Simão fez, dizendo: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas que lançarei a rede. Aleluia! E Jesus lança-o ali. E eles lançaram, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que rompia-lhes a rede. Aleluia. Ao ponto que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram encher ambos barcos, de maneira tal que quase ia a pique, quase ia, aleluia, ao brejo. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Aleluia. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca em que haviam feito. Aleluia. E sabe o que aconteceu? E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, Pedro. E disse Jesus a Simão: não temas, Simão, de agora em diante serás pescador de homens. Eita, maravilha forte. Serás pescador de homem. Entenda. Aleluia. Procure discernir quando o Senhor falar contigo, quando o Senhor disser algo para você, você tem que discernir quando é Cristo que estás a falar contigo. Você tem que, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, entender, de estar com os vossos, aleluia, com os vossos ouvidos, aleluia, sensíveis para ouvir a voz do Mestre. Oh, glória! Talvez assim você não está ganhando alma, talvez assim não está tendo fruto, mas quando ele falar contigo, lance. Você pega, não interrogue, não indague, mas lance. E talvez assim o Cristo fazerá de ti um verdadeiro pescador e você terá uma pesca maravilhosa. Graças a Deus. Assim eu encerro, aleluia, esse estudo. Que Deus venha nos abençoar todos nós. Aleluia. Em nome de Cristo Jesus. Se você ficou até aqui, gostou, curte, comenta, compartilha. Aleluia. Se inscreve no canal e ative o sininho para todos, para que você e mais pessoas venham a ser notificadas no topo do seu celular. Amém? Que Deus abençoe. Um grande abraço do irmão Vinícius e fica com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Deus seja convosco.